Oi, gente, aqui é a Tayane e hoje, gente, eu trouxe um vídeo que, na verdade, ele é um upgrade de um outro vídeo que eu já tinha feito aqui no canal, que era a parte 1 da Lei 11.350 de 2006, que é a lei que rege as atividades dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. Só que como a lei sofreu alteração, eu me senti na obrigação de realmente ter que fazer um outro vídeo. Eu tinha pensado em adicionar alguma parte, mas eu falei, não, é melhor fazer um outro vídeo para ser a nova parte 1, que aí eu vou poder explicar direitinho algumas partes, até porque naquele outro vídeo o áudio não era assim tão bom, né? Então eu espero que esse aqui fique um pouco melhor. Bom, gente, como eu já falei para vocês, a Lei 11.350, ela rege as atividades dos agentes de saúde, assim como os agentes de endemias. Então, essa parte aí, ok. Ela cai dentro de prova? Sim. É muito difícil uma prova de agente de saúde, de endemias, em que ela não é cobrada, mas é muito difícil mesmo. Às vezes não é cobrada a Constituição Federal, mas é cobrada a 11.350. Bom, o primeiro artigo diz que as atividades de agente comunitário de saúde de endemias passam a reger-se pelo dispositivo nesta lei, o que já de cara gera muitas questões de prova. Aliás, no final desse vídeo, eu deixei uma questão de prova que é retirada dessa primeira parte aqui. E é uma questão de 2023. Tá? Eu peguei ela de uma prova e tal e coloquei ela aqui no finalzinho, só para vocês terem já uma noção aí, quem ainda não fez as provas, terem uma noção de como ela pode ser cobrada. Afinal de contas, é uma lei que, por mais que ela não seja muito longa, ela tem bastante conteúdo, então a gente tem que ficar muito ligado. O artigo 2º, ele diz o seguinte: o exercício das atividades dos agentes de saúde, dos agentes de endemias, nos termos dessa lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, ou seja, aqui a gente não está falando do que é particular, a gente está falando de SUS. Na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados. Sempre que a gente ouvir falar em entes federados, a gente está falando do municipal, do estadual e da União, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgãos, ou órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. Muito cuidado já nesse primeiro parágrafo. É essencial e obrigatória a presença de agentes comunitários de saúde na estratégia saúde da família e de agentes de combate a endemias lá na vigilância epidemiológica e ambiental. Por que essa parte frisa dessa maneira? Porque nas estratégias de saúde da família, né? Ou seja, lá naquele postinho de saúde que você tem aí no seu bairro, né? Pelo menos a maioria tem. A presença do agente de saúde, ela é obrigatória. Já o agente de endemia, ele vai trabalhar ali na vigilância epidemiológica e ambiental do bairro. Não confundir, nesse caso, com a vigilância sanitária. Embora caia esse tema dentro das provas de agente de saúde de endemias, o agente de endemias, ele trabalha ali na vigilância epidemiológica e ambiental da cidade dele. O parágrafo 2º fala que os agentes de saúde e os agentes de endemias, eles têm que desempenhar com bastante zelo e presteza as atividades que estão previstas aqui nesta lei, ou seja, aqui na 11.350. Até aqui, gente, nenhum segredo. Está apresentando a lei e está apresentando no que o agente de saúde, no que o agente de endemia, para qual direção ali que ele vai, o agente de saúde para a estratégia saúde da família, o agente de endemias para a vigilância epidemiológica e ambiental, que eles têm que fazer direitinho o trabalho deles. Então, até aqui, apresentação tanto deles quanto da lei. Tayane, até aqui cai na prova? Não é comum de cair, mas aqui eu já coloquei uma informação realmente importante. Artigo 2º-A. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias são considerados profissionais de saúde, com profissões regulamentadas para fins do disposto. Aí aqui está se referindo ao artigo 37 da Constituição Federal. Quando teve essa mudança na Lei 11.350, né, que isso aqui foi incluído, os agentes de saúde e os agentes de endemias agora serem considerados profissionais de saúde, algumas pessoas pensaram, tá, mas eles já trabalhavam ali na área da saúde, eles não eram considerados profissionais da saúde. Mas o que isso muda? Bom, gente, basicamente, pode não todo mundo ter conhecimento disso,
mas os profissionais, apenas os profissionais da saúde e da área da educação, eles podem acumular cargo público. Isso está onde? Lá no artigo 37 da Constituição Federal, igual está aqui mostrado aqui, ó, embaixo de azul. Então, agora, o agente de saúde, ele sendo considerado um profissional da saúde, assim como de endemias também, agora ele pode acumular esse cargo público, assim como o profissional da área da educação também pode. Basicamente, aí já é uma grande mudança aí na nossa profissão. Então, esse aqui foi o acréscimo que teve nesse ano de 2023. Por ser um acréscimo, pode ser cobrado dentro de prova? Eu acredito que sim. A banca pode estar querendo testar, né? Quando eu digo banca, o pessoal até pergunta o que é banca. Banca organizadora é quem elabora ali o concurso público que você, ou o processo seletivo que você vai realizar a prova. A banca, ela pode querer sim saber se você tá ligado que essa lei teve essa atualização. Se você realmente está ligado, se você estudou por uma fonte antiga e aí não tinha essa informação. Então, sim, pode cair. Por isso eu botei aqui que é uma informação importante. Vamos aqui para o artigo 3º. Bom, gente, o artigo 3º, por mais que ele seja assim grandão, nem tudo que tem nele vai cair igual tá aqui em cima, né? O artigo 3º igual tá aqui em cima. Só que os parágrafos que pertencem ao artigo 3º, sim, eles podem cair. Porque o artigo 3º, ele fala que o agente de saúde, ele tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças. Ele tem que prevenir, ele tem que exercer atividades que previnem doenças e promovem a saúde a partir de referenciais da atenção da educação popular em saúde. Como? Com ações domiciliares ou comunitárias. Dentro da visita que ele faz na casa das pessoas, ele pode estar ali promovendo a saúde. Ou também ali no evento da comunidade, ele também é uma forma dele estar prevenindo e dele estar promovendo a saúde. Por isso fala individuais ou coletivas. E desenvolvidas com as diretrizes do SUS. Eu acredito que as diretrizes e os princípios vocês também já estejam estudando para a prova. Bom, que normatizam a saúde preventiva e atenção básica em saúde, com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania. Então, a gente nota, e sob a supervisão do gestor, tanto do município quanto o distrital, o estadual e o federal. Tayane, o artigo 3º, a gente nota que é um texto grande, é um texto longo. Ele pode cair dentro de prova? Pode. Sabe aquelas questões que eles podem colocar o artigo 3º e mudar uma outra palavrinha? Como, por exemplo, eles podem colocar assim, ó, o agente comunitário de saúde tem como atribuição o exercício das atividades de prevenção de doenças, e aí vai ter uma lacuna para vocês preencherem, aí vai ter uma lacuna que, na verdade, a resposta seria promoção. Eles podem fazer isso sim, tá? Eu acho que eles têm partes mais importantes da lei para eles estarem trabalhando, que a gente já vai chegar, mas sim, essa aqui seria uma forma de mudar uma palavra ou outra. Por isso que é importante vocês lerem e entenderem o conceito. Não é nem ficar decorando, mas entenderem o conceito do que ele já exerce aí com as atividades dele, o que ele vem promover, o que ele vem prevenir, com educação popular em saúde. O gestor é o gestor do município, é o do distrito, é do estado, é da esfera lá federal. É importante você entender o que está falando e não apenas só ficar decorando, que pode ser que não vai surtir o mesmo efeito. Vamos aqui para o próximo. Bom, esse parágrafo 1º, ele pertence ao artigo 3º. Eu até coloquei aqui de vermelho. E eu coloquei de vermelho, mas para eu mesma lembrar de falar isso para vocês. Pode ser perguntado dentro de prova o que se entende por educação popular em saúde. Pode ser perguntado? Pode ser perguntado. E o parágrafo 1º diz que, para fins desta lei, entende-se por educação popular em saúde as práticas político-pedagógicas que decorrem das ações voltadas para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Então, por exemplo, quando tem lá no posto de saúde o mutirão de preventivo, aquilo ali é uma atividade, é uma educação popular em saúde.
aquilo ali é para promover a saúde, né? Através de um exame, do exame que as mulheres fazem a partir lá de uma certa idade, que é recomendado. Então, ali é uma forma dela estar prevenindo a saúde dela. Então, é um exemplo simples, mas é um exemplo de uma forma ali de estar promovendo, protegendo. E como assim recuperação da saúde? Aquele paciente, por exemplo, que ele vai lá na unidade e ele faz fisioterapia, porque ele teve uma lesão ou ele está num pós-operatório, então ele faz fisioterapia. Ali, o que é? É a recuperação da saúde dele, né? Aquela pessoa que vai lá na academia, né? Academia do bairro, academia ao ar livre, ou academia da unidade, também ali é uma forma de estar promovendo e também de proteger, né? Para você não ter problemas futuros, de repente você não tem nenhum problema de saúde, mas você tá ali fazendo os exercícios, você tá correndo atrás de se cuidar para não ter um problema futuramente. E de repente você é uma pessoa que infelizmente já tem um problema de saúde, você também vai estar participando daquilo ali em grupo ou individualmente também para estar podendo prevenir. Então, pode ser que pergunte para você a educação popular em saúde. Então, a partir do diálogo sobre a diversidade, de saberes culturais, sociais e científicos e a valorização dos saberes populares com vista, né, a ampliação da participação popular no SUS e ao fortalecimento do vínculo entre os trabalhadores da saúde e usuários do SUS. Bom, então aqui vocês tiveram uma resposta grande sobre o que é educação popular em saúde. Eu dei alguns exemplos na prática, mas aqui está a resposta caso a prova pergunte para vocês. Aqui eu também coloquei de vermelho, perguntar sobre atividade precípua do ACS é bem comum em provas, então tenham bastante atenção. O que é atividade precípua? Antes da gente ler ali embaixo, atividade precípua é aquela essencial, principal. Isso é atividade precípua. E por que é importante? Já caiu em prova? Já. E eu já trouxe questão disso aqui no canal. Eu não trouxe dessa vez para não ficar repetitivo, mas eu já trouxe questão aqui em que a banca organizadora ela cobrava atividade precípua do ACS. Bom, no modelo de atenção em saúde, fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, é considerada atividade precípua do agente comunitário de saúde em sua área geográfica de atuação a realização de visitas domiciliares rotineiras. Bom, aqui falou, mas basicamente qual é a atividade precípua do agente de saúde? As visitas domiciliares na nossa área geográfica de atuação, ou seja, eu fiz prova para trabalhar no bairro em que eu moro. Aqui é minha área geográfica de atuação. Qual é a minha atividade precípua? Fazer as visitas nas casas, fazer as visitas domiciliares aqui no meu bairro, aqui na minha comunidade. Isso é atividade precípua. São as nossas visitas. Mas aqui tá uma resposta meio grande, mas eu tô só pincelando para vocês, tá bom? E por que é importante essas visitas casa a casa? Bom, para a busca de pessoas com sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas, de agravos ou de eventos de importância para a saúde pública e, consequentemente, encaminhamento para a unidade de saúde de referência. Por quê? Às vezes, dentro da da visita que a gente faz, a pessoa tem uma queixa e a gente pode falar para ela, fulana, vai lá na unidade de saúde. Por exemplo, a gente já aconteceu de eu chegar na casa de algumas pessoas, delas estarem falando, ai, Tayane, eu não sei, mas eu acho que eu tô gripada. Principalmente na época da pandemia, que estava muito no auge. E eu falava, vai até na unidade. Lá a gente tem o teste de Covid, até hoje, sempre na parte da tarde, mas a gente tem o teste de Covid. Até nos últimos tempos deu uma aumentada nos casos novamente, infelizmente. Então, a gente tem como estar orientando aí até a unidade, ou então mulheres, algumas queixas ginecológicas, alguns homens também, alguns problemas mais variados, a gente pode estar falando para a pessoa estar indo até a unidade. Bom, de repente, sem a visita, aquela pessoa, ela sabe onde fica a unidade, ela sabe o horário de funcionamento da unidade, mas infelizmente ela não vai até lá. Então, às vezes, precisa da gente estar ali insistindo um pouquinho, falando, poxa, fulano, vai lá na unidade, dá um pulinho lá, tá aberta até tal hora, vai lá. Às vezes precisa desse empurrãozinho, né? E vamos para o parágrafo 3º. No modelo de atenção em saúde, fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, são consideradas as atividades típicas do agente comunitário de saúde em sua área geográfica de atuação. Bom, gente, aqui a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado pelo seguinte,
Essa parte aqui do parágrafo 3º vem falar as atividades que eu, agente de saúde, eu desempenho na minha área geográfica, na área em que eu atuo, e que são atividades típicas minhas. Por quê? Porque tem atividades que eu faço que é junto de um profissional de nível superior, geralmente o enfermeiro, geralmente, não é uma regra. E isso vai estar aqui mais para frente. Só que aqui mais para frente também vão ter atividades do agente de saúde com o agente de endemias, como se fosse assim, deles dois juntos em campo. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque a prova ela quer saber se você sabe essa diferença. Atividades que você, agente de saúde, vai desempenhar com o profissional de nível superior, as atividades que você vai desempenhar com um agente de endemia junto, e essas aqui que eu vou ler agora, que são as típicas, são as nossas, da gente, vamos dizer assim, sozinhos. Tá? Isso aqui é cobrado dentro de prova? Sim, e a gente vai ver daqui a pouco. 5 típicas, e dentro dessas 5 nós temos mais, porque nós temos subdivisões. Então, assim, é muita coisa, realmente é muita coisa. Para você que está começando a estudar agora, talvez começar já a ir guardando. Uma dica que eu dou: tente ir lendo, entendendo, de 3 em 3. Por exemplo, aqui no primeiro diz a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural. Que a gente pensa logo naquele questionário que a gente faz quando a gente conhece a família ali, né? Que a gente tem aquele primeiro encontro em que a gente faz o cadastro deles. Já o segundo diz o detalhamento, né? Atividade típica, o detalhamento das visitas domiciliares em coleta e registro de dados relativos às suas atribuições, para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde. E a terceira, a mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas, voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional. Por quê? O agente de saúde, ele dentro da comunidade, ele pode sim estar fazendo ali algumas mobilizações dentro do bairro dele que vão beneficiar, vão estimular a participação da comunidade em políticas públicas voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional. Por exemplo, quando junta ali o pessoal da comunidade e o pessoal da estratégia de saúde da família e resolve fazer uma coleta pelo bairro e tirar tudo que é água parada, tudo que pode servir como criadouro ali do mosquito da dengue. Isso é um tipo de atividade, isso é um tipo de mobilização da comunidade que o agente de saúde ele pode sim estar ali fazendo. Taiane, mas você pode pensar, Taiane, mas engraçado, aqui na minha comunidade eu não vejo muito isso acontecer, isso não é muito comum. De fato, eu tenho para mim que nas cidades menores isso acontece com mais frequência do que, por exemplo, numa cidade grande. Mas aí nessa hora a gente não pensa tanto no dia a dia. A gente pensa aqui na parte realmente da leitura da lei e não no dia a dia. A gente tem que pensar aqui realmente no que a gente tem que guardar para a prova. Então, nessa hora, esquece o dia a dia. Se for pensar no dia a dia, vai dar choque. E aqui o quarto diz que a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento. Realmente, as visitas, como a gente viu, é uma atividade precípua. E por que regulares? Porque a gente não pode visitar uma pessoa hoje e depois só ir visitar essa pessoa daqui a 8 meses. Né? Por isso são regulares, todo mês a gente tem que passar na casa daquela pessoa. A gente precisa passar lá toda semana ou todo dia? Não. A gente tem que passar pelo menos uma vez por mês. Então, ali é regulares, periódicas, para acolhimento e acompanhamento. E que acolhimento e que acompanhamento são importantes? Gestantes, no pré-natal, no parto e no puerpério. Ou seja, antes dela ter o bebê, quando ela está tendo o bebê e depois que ela tem um bebê, né? Que ela já está ali com o neném pequenininho, está ali na parte do puerpério. Da lactante, nos 6 meses seguintes ao parto. Da criança, verificando seu estado vacinal e evolução do seu peso e da sua altura. E essa parte aqui, gente, do verificando seu estado vacinal, isso aqui é muito importante, porque isso que eu vou falar agora é até assim fora da parte aqui da matéria, mas esse negócio da caderneta da criança incompleta dá problema até com o conselho tutelar, então isso aqui é muito sério. Então, verificar o estado vacinal, evolução do peso e da altura, isso aqui é muito importante.
do adolescente, identificando ali suas necessidades e motivando sua participação em ações de educação e saúde. Então, aqui já estou falando do adolescente, lá em cima estou falando da gestante, do lactante, da criança. Então, a gente vê que são várias fases da vida que é importante esse acolhimento e esse acompanhamento. E não para por aí. Também da pessoa idosa, da pessoa em sofrimento psíquico, da pessoa com problemas, né, de dependência química de álcool, do tabaco e de outras drogas também. Da pessoa com sinais e sintomas de alteração na cavidade bucal, dos grupos homossexuais e transexuais desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e prevenir doenças, da mulher e do homem desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e prevenir doenças. Aqui, gente, a gente está falando essa prevenção de doenças da mulher e do homem não é só em outubro, por causa do outubro rosa, e nem por causa do novembro, por causa do novembro azul, não. É o ano inteiro, ou pelo menos deveria ser. E realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento. E aí vem aqui situações um pouquinho diferentes. E essas aqui, elas foram também incluídas, de certa forma, recentemente, porque são de 2018. De situação de risco à família, de grupo de risco com maior vulnerabilidade social, por meio de ações e promoção da saúde, prevenção de doenças e educação em saúde, do estado vacinal da gestante, da pessoa idosa e da população de risco, e o acompanhamento de condicionalidades de programas sociais em parceria com os Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, né? Eu acredito que muitas cidades têm o CRAS, acredito que não seja todos os bairros, né? Mas praticamente toda cidade ali tem um CRAS. E essa aqui, gente, foi a primeira parte, tá? Que eu precisava desse upgradezinho, porque tava faltando algumas coisas, e acredito que da primeira vez o áudio não tenha ficado tão bom, espero que dessa vez tenha ficado um pouco melhor, e aqui eu trouxe uma questão, né, desse ano de 2023, Banca FURB, da Prefeitura de Doutor Pedrinho, Santa Catarina, e era por cargo de agente de comunitário de saúde. E olha só como era, são consideradas atividades típicas do agente comunitário de saúde, em sua área geográfica de atuação. Primeiro, a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural. Segunda, o detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos às suas atribuições para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde. E a terceira afirmativa é que a mobilização da comunidade, o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas da saúde e socioeducacional. Bom, gente, as três afirmativas, elas estão corretas. Quando eu comecei a falar das atividades que são típicas do agente de saúde, ou seja, não é do agente de saúde com agente de endemias, não é dele com outros profissionais. Essas aqui, elas estão bem no início, elas estão bem na cara. E como eu falei para vocês, essa questão aqui é recente, ou seja, as bancas pode passar o tempo que for, mas elas estão cobrando sempre as mesmas questões. E saber diferenciar as atividades que são dos agentes de saúde para outros profissionais é uma sacada boa aí para você já estar estudando para sua prova, tá? A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural é bem ali no inicinho que eu tinha falado. Vou voltar ali para mostrar para vocês. E, se vocês lembrarem, eu ainda falei também da mobilização da comunidade, dei o exemplo do seu criador do mosquito da dengue, como água parada, enfim. Então, ó, no parágrafo 3º, o primeiro, o segundo e o terceiro. É exatamente na ordem certinha que vem no parágrafo 3º, é que foi cobrado ali atrás. Então, é a resposta à letra A, porque o que está correto é a 1, a 2 e a 3. Bem na ordem certinha lá do parágrafo 3º. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu estava um pouquinho sumidinha aí do canal, mas agora voltei, consegui arrumar meu PC, consegui arrumar um editor novo, então agora o canal voltou. Eu espero que eu consiga ir postando os vídeos melhor, pelo menos 2 por mês, para conseguir aí tá dando vazão. Obrigada pela atenção de vocês e bons estudos!